Olá. O que impede um juiz de decidir um caso, sabe, com base no puro achismo? Bom, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, no coração de toda e qualquer decisão judicial, a tal da fundamentação. E olha, o ponto aqui não é nem o que foi decidido, mas sim como e por que se chegou naquela conclusão. A gente vai ver que essa justificativa, ela é muito mais que uma formalidade. É ela que garante que o poder está sendo exercido em nome da lei, e não da vontade de uma pessoa só. Então, fica a pergunta: um juiz pode simplesmente decidir algo porque sim? A resposta, gente, num Estado de direito como o nosso, é um sonoro e categórico não. E entender o porquê disso é a chave para a gente separar o que é justiça de verdade do que é pura arbitrariedade. É a regra do jogo que, no fim das contas, protege todo mundo. Bom, e para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai seguir por aqui. Primeiro, por que fundamentar é um dever democrático? Depois, a gente separa o que o juiz pensa do que ele escreve. Aí vamos ver os limites da prova, como a estrutura de uma decisão e, por último, o que acontece quando essa fundamentação falha. Bora lá então. Primeiro ponto. Fundamentar uma decisão não é só para cumprir tabela, não é burocracia. É o que dá legitimidade para uma ordem judicial. O que faz dela algo diferente de um simples manda quem pode, obedece quem tem juízo. E olha, isso não é uma dica, não é uma sugestão, é uma ordem que vem lá de cima da nossa Constituição Federal. O texto é claríssimo. Absolutamente toda a decisão judicial precisa ser fundamentada. Se não for, sabe o que acontece? Ela é nula, não vale nada. Pensa bem, essa é uma das nossas maiores garantias contra o poder do Estado. É o que força o jogo a ser jogado de forma racional e transparente. Essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. A fundamentação é tipo uma linha no chão. De um lado, você tem o exercício legítimo do poder, o juiz agindo em nome da lei e da sociedade. Do outro lado, bom, aí você tem a pura e simples arbitrariedade, alguém agindo por vontade própria. É a justificativa que garante que o poder não é da pessoa, sabe? É da instituição. E mais importante, é um poder que pode ser controlado. Ok, agora a gente entra numa parte que pode parecer meio teórica, mas é crucial. Existe uma diferença gigante entre o que passa na cabeça do juiz, enquanto ele está lá, pensando no caso, e o argumento que ele de fato coloca no papel, na sentença. E para a lei, adivinha qual dos dois importa? Pois é, só o segundo. Vamos entender o porquê. É como se a gente dividisse o trabalho do juiz em duas caixinhas. A primeira é o contexto da descoberta. Pensa nisso como o rascunho mental dele. É ali que entram as intuições, as primeiras impressões, aquele processo todo subjetivo para formar uma opinião. Só que essa caixinha é particular, ela não tem valor jurídico nenhum. O que vale mesmo é a segunda caixa, o contexto da justificação. É aqui que a mágica acontece. Aquele convencimento pessoal tem que ser transformado num argumento público, lógico, amarrado nas provas e na lei. É a hora de sair do eu acho que para o está provado que. É o que torna a decisão controlável por todo mundo. Certo. Então a decisão tem que ser justificada de forma objetiva. Mas o que impede o juiz de justificar qualquer coisa? O que dá o limite? A resposta é simples, mas é poderosa. As provas. Tudo, absolutamente tudo, tem que estar amarrado ao que foi apresentado e provado no processo. Não dá para tirar um fato da cartola. O nome técnico para isso no Brasil é Sistema da Persuasão Racional, ou Livre Convencimento Motivado. Parece complicado, mas não é. Vamos desmontar esse nome. Livre convencimento significa que o juiz tem liberdade para analisar as provas e formar sua convicção. Mas a parte-chave é a segunda, motivado. Ele é obrigado a dizer o porquê, a mostrar os motivos racionais que levaram àquela conclusão. Ou seja, essa liberdade não é um cheque em branco de jeito nenhum. Ela tem um limite bem claro, as provas que estão no processo e, claro, a boa e velha lógica. Então, resumindo a ópera, a convicção de quem julga precisa ser tipo uma construção, com base sólida. E quais são os pilares? Provas que estão nos autos, um raciocínio que faça sentido lógico e uma explicação coerente. Por outro lado, o que não pode de jeito nenhum, decidir com base em sentimentos, em fé pessoal, em impressões que não estão ligadas a nada concreto no processo. Se a decisão for por aí, ela é considerada arbitrária e simplesmente ilegal. Beleza, já entendemos a teoria, mas como isso vira um documento de verdade? Uma sentença não é um texto livre que o juiz escreve como quer. A lei define uma estrutura, quase uma anatomia obrigatória, para garantir que tudo isso que a gente conversou apareça lá de forma clara e organizada. Basicamente, toda a sentença se divide em 3 pedaços.
Primeiro, vem o relatório. É tipo o resumo da novela, contando quem são as partes e o que elas estão pedindo. Depois, a parte mais importante, o coração da decisão, os fundamentos. É aqui que o juiz tem que analisar tudo, as provas, os argumentos e explicar o porquê de estar decidindo daquele jeito. E por fim, o dispositivo, que é a parte do sim ou não, a decisão final que bota um ponto final na história. Agora, atenção, porque a gente chega na parte talvez mais prática e importante de todas. O nosso Código de Processo Civil, lá de 2015, foi um divisor de águas nisso. Por quê? Porque ele listou preto no branco, o que não é considerado uma fundamentação válida. É como se a lei tivesse criado uma lista negra daquelas justificativas genéricas, sabe? Aquelas desculpas que não colam mais, forçando todo mundo a caprichar mais na argumentação. E o recado aqui foi bem direto. Chega de decisão copia e cola. Aquela que parece um formulário padrão que serve para qualquer caso. A lei agora exige um diálogo de verdade. O juiz precisa conversar com os argumentos que as partes trouxeram, tratar cada processo como único. E quais são esses erros que anulam uma decisão? Olha só. Primeiro, só jogar um artigo de lei lá no texto sem dizer como ele se encaixa no caso, não pode. Usar um conceito super vago, tipo boa-fé, sem explicar na prática onde ela apareceu ou não, também não pode. Aquelas frases genéricas que poderiam estar em qualquer decisão, invalida na hora. E talvez a regra de ouro, ignorar um argumento importante que uma das partes levantou. De jeito nenhum. O juiz tem o dever de encarar aquele argumento e dar uma resposta. Mas, no fim das contas, por que tanto detalhe? Porque é isso que faz o direito de ser ouvido valer de verdade. Pensa comigo. De que adianta poder argumentar se o outro lado pode simplesmente fingir que não ouviu? Essa regra obriga a um diálogo. Ela garante que cada ponto levantado seja de fato levado a sério. Então, se for para guardar uma única ideia de tudo isso que a gente conversou, que seja esta. Fundamentação não é papo de advogado, não é detalhe técnico. É, na verdade, a principal ferramenta que a sociedade tem para controlar o poder judicial. É o que garante que as decisões sejam fruto da razão e não da vontade de uma pessoa. E para fechar, fica uma provocação. Agora que a gente sabe que uma boa fundamentação exige, como é que nós, como sociedade, podemos ficar mais de olho na qualidade das decisões judiciais? Como usar esse conhecimento para cobrar que esse pilar da nossa democracia seja sempre respeitado? Bom, o primeiro passo, que é entender o jogo, a gente deu hoje. A pergunta que fica é: e os próximos?